dia, boa tarde, boa noite e muito obrigado a todos os amigos que têm assistido os nossos vídeos informativos, entrado em contato, interagido e principalmente aqueles que têm feito terapias, comprado as nossas propostas e buscado alternativas através da mnemosia quântica para desbloquear-se, harmonizar-se e resolver todas as características energéticas que nós necessitamos ter consciência para poder seguir a evolução humana rumo a um nível mais profundo de consciência e compreensão a respeito do que é espiritualidade. No nosso encontro de hoje, nós vamos tratar de um tema bastante delicado e bastante polêmico. Um tema que, na verdade, está explodindo por todos os cantos do mundo, principalmente nos países de primeiro mundo. As pessoas estão cada vez mais conscientes de que as atividades praticadas por nossas elites religiosas, por nossas elites aristocráticas e também por nossas elites ocultas não são necessariamente aquilo que nós imaginávamos. E a grande verdade é que a raça humana esteve prisioneira de um sistema de crença, ou de vários sistemas de crença durante os últimos 10 mil anos. E somente agora está sendo permitido a ela realizar todos os estratagemas que a Matrix, que mantém a realidade material como única referência de realidade das almas encarnadas. Nós vamos compreender hoje um pouco como a magia cabalística trabalha dentro da programação da televisão, dentro da mente dos indivíduos, para fazer justamente com que nós sejamos artífices de uma sociedade cada vez mais emburrecedora e voltada para as atividades de ordem sacrificial, de ordem pedofílica e de ordem canibal que o top do top das nossas elites praticam. Obviamente que para poder realizar esse sistema, eles têm que manter subsistemas embaixo da pirâmide para fazer com que tudo isso seja possível sem que as pessoas se deem conta, sem que elas se choquem. E no caso do Brasil, eu estive pesquisando nas últimas semanas, entrando em contato com informações bastante indigestas a respeito do porquê a nossa realidade matrixiana está configurada da maneira bizarra como nós somos testemunhas, seja através da internet, através da TV, através da imprensa. Então eu queria convidar vocês hoje para fazer uma pequena viagem de volta aos anos 80, na televisão brasileira, num momento marcante em que o nosso país deixava de ser uma ditadura, ou melhor ainda, era uma ditadura militar, e estava sendo preparado o terreno para criar essa democracia que nós colhemos o fruto até os dias de hoje. Naquele momento, nos idos de 83, surgia na televisão brasileira um grupo de crianças que cantavam, que dançavam, que eram encantadoras como todas as crianças da publicidade, e que ficaram conhecidos, foram muito famosos como o Balão Mágico, ou a Turma do Balão Mágico. E a primeira formação dessa trupe era formada pelas artistas Simoni, o Jairzinho, que era filho do Jair Rodrigues, Toby e Mike. E claro, aquelas crianças apareciam na TV de uma maneira que todas as outras que viam queriam parecer com ela. Mas aí quando você pesquisa para saber quem são essas crianças, todas elas começaram a trabalhar com publicidade, começaram a trabalhar com cinema, com TV, a partir dos 3, 4 anos de idade. Elas já viviam no estúdio, já tinham, digamos assim, uma adultização precoce de todas as suas formas de existência.
E o que era o balão mágico? Né? Além dessas crianças, que eram 3 meninos e uma menina, existiam também 2 personagens muito bizarros, que quando a gente olha esses personagens hoje em dia, dá muito medo pensar que esses personagens eram os caras que estavam animando as nossas crianças. Então, junto com a Simone, atuava o Fofão, que é um personagem que, se você olha, ele tem cara de testículo, tem 2 bolas aqui, e também as bolas, se você olha de um outro ângulo, parecem 2 tetas. E o Cascatinha, que é um personagem que apareceu na vinheta do início desse encontro de hoje, e que você vê claramente que ele está usando uma kippah, que ele tem uma postura, digamos assim, pedofílica, e esse personagem passou anos na TV no programa do Chico Anísio e tinha um bordão, se você olha o pai dele feito pelo Chico Anísio, que dizia meu garoto, e ele dizia meu pai. Então, por detrás de toda essa sutileza, por detrás de toda essa graça, que ao longo dos anos bate a besoura total para que você entenda, caramba, não tem mais graça. Mas isso não é para ter graça, isso é um conjuro. Isso é uma forma de manter a magia que começou lá nos anos 80, com a Simone, o Fofão, cara de testículo, e com aquele personagem, o Cascatinha, que dispensa comentários, justamente como uma forma de, digamos assim, ritualizar a pedra fundamental da pedofilia, que criaria a geração de seres, digamos, completamente alienados de si mesmo, putas de família e adolescentes feminilizados, né, mais ou menos a geração que foi criada hoje em dia, de maneira que essas pessoas não consigam responder de forma que não seja dócil, facilitando assim o trabalho de controle mental dos governos, de maneira que as nossas elites possam continuar realizando os rituais que há mais de 10 mil anos eles realizam, e que se trata da colheita dos deuses, se trata do sacrifício dos seres humanos, para que o sistema possa continuar existindo da maneira como sempre existiu. Então é muito interessante compreender que esses 2 personagens, né, o cara de testículo e o pedófilo, junto com a Simone, que é uma menina que começou a trabalhar na publicidade super cedo, e qualquer pessoa que começa naquele ritmo de trabalho está sendo violada, entende? Então é muito importante que vocês compreendam que a pedofilia não é simplesmente o ritual canibal e satânico de magia sexual e morte com crianças, seja recém-nascidas, seja até uma determinada idade. A pedofilia trata justamente da adultização precoce, de uma fase que é fundamental para que um ser humano seja perfeito e completo, que é a infância. Então, reduzir a maioridade penal, induzir a pedofilia, seja de maneira subliminar, como o programa Balão Mágico, e depois a Xuxa, e depois toda a grade de programação infantil, ou de maneira direta, como fazer uma dança com a boca da garrafa, ou botar uma menina como essa Melody, não sei o que faz a alegria de todos os pedófilos, que habitam o top do top de todas as sociedades secretas e de todas as aristocracias que formam o nosso mundo, e que essas práticas chegam no Brasil de maneira muito dosificada, de maneira muito suave. Se você repara, em Copacabana tem um hotel que se chama Windsor, e se você busca ler o livro do nosso amigo Mago da Noite, Ricardo Amaral, o nosso príncipe Charles da Inglaterra veio com frequência, veio algumas vezes, frequentou, digamos assim, de maneira marcante, durante os anos 70 e 80, as pistas de dança do nosso promoter. Então, talvez a miséria e pobreza em que vivem e que sempre viveram, principalmente as pessoas do norte e nordeste do país, desde uma perspectiva financeira apenas, né? Porque eles são muito mais ricos desde uma perspectiva humana. Mas talvez essa perspectiva financeira limitada do norte e nordeste tenha sido criada justamente para induzir as meninas cada vez mais novas à pedofilia e à prostituição a câmbio de dinheiro fácil.
E claro, por que elas acabam escolhendo isso? Porque desde que elas nasceram, ou desde que eu nasci, ou desde que você nasceu, pelo menos nos anos 80, existia toda uma programação induzindo um certo tipo de felicidade, induzindo um certo tipo de alegria, induzindo uma certa adultização precoce e amadurecimento precoce da sexualidade, que faz com que hoje o trabalho que os governos e que as próprias pessoas que deveriam ser cidadãos, mas são apenas telespectadoras, justamente porque essa programação é encantadora, mantém a gente naquele nível açucarado de infância, esperando, vivendo em terceira pessoa, né? Sempre o coletivo vale mais do que o indivíduo, e os governos ou os ricos são obrigados a dar aos pobres, né? E claro, um governo socialista, um governo feito por trabalhadores, ele muda essa perspectiva. Agora, claro, quem está de trás por essa mecânica que tira o governo dos social-democratas e põe o governo dos trabalhadores é a mesma mente, é o mesmo demiurgo que faz com que as crianças cresçam assistindo uma programação cheia de sexualidade e putaria subliminar, para que quando você chegue numa certa idade, essas sementes germinem. Então, o resultado dessa programação pró-pedofilia ao longo dos últimos 20 anos é que criou essa geração de pessoas totalmente irresponsáveis, sem condição nenhuma de perceber sequer as próprias mentiras. Que dirá as mentiras dos governos, as mentiras das aristocracias, as mentiras dos verdadeiros seres que governam o nosso mundo. Mas voltando para a programação dos anos 80, esse garoto dessa trupe chamado Mike, ele era filho do Roman Biggs, que, para quem não sabe, é o cara que assaltou o trem pagador da rainha da Inglaterra. Então, o cara que assaltou o trem pagador da rainha da Inglaterra se refugia no Brasil, passa ali um determinado tempo, faz um filho com uma brasileira para poder ter papéis para ficar no nosso país. E aí, de repente, o filho dele aparece em uma entrevista, se não me engano, foi no Fantástico, em 83, e comove o país inteiro, pedindo para poder estar com o pai dele, que é o ladrão do trem pagador da rainha da Inglaterra. Uma vez que o país inteiro está em comoção, surge o programa Balão Mágico, onde o filho do ladrão da rainha da Inglaterra passa a ser um ídolo, um modelo de conduta para as crianças que nasceram ali a partir dos anos 80 e têm mais ou menos a mesma idade que ele. Logo essa formação, tem um Jairzinho também, que é o Jair Oliveira, o filho do Jair Rodrigues, que assim como Pelé, que assim como outros negros, esse outro agora que é juiz, Joaquim Barbosa, entre outros, são simplesmente a versão sionista de como os negros devem ser numa sociedade profundamente racista que foi criada através da escravidão deles, entende? Então, esses negros adaptados a uma visão judia cristiana da realidade é a maior prova de ignorância histórica e espiritual, uma vergonha para a história da própria raça, que uma pessoa com o DNA dos negros pode fazer. Logo, o Balão Mágico durou aí de 83, durou menos de 3 anos, vendeu pra caralho, fez show pra caralho, gravou um montão de discos que vinham com brindes, discos que vinham com entradas grátis para o Play Center, que era do Silvio Santos, que também tem suas raízes ali nesse mesmo caldeirão do Hulk, onde todos os seres mutilam os seus recém-nascidos como forma de criar uma aliança com Deus. Isso é a circuncisão. E não bastando a mutilação, existe uma linha mais ortodoxa destes seres que chupa o sangue depois da circuncisão, dizendo que isso alimenta o canal de pureza entre eles e a divindade, e eles conseguiram uma lei que garante a eles o direito de fazer esse tipo de ritual em Nova York, justamente porque teve alguns casos de herpes no hospital e algumas pessoas começaram a fazer protestos. Então existe todo um movimento pró-sionista, pró-nova ordem mundial, pró-reptiliano, pró-materialismo científico. Por detrás de toda uma programação, seja infantil, seja jornalística, seja publicitária, que se diz imparcial, que se diz
livre de qualquer bandeira, que passa a impressão de que só está enviando a informação. E você é quem julga, através de opiniões e não através de verdades, o que é correto e o que é incorreto. Mas logo depois do Balão Mágico, surge na televisão o Clube da Criança, na Rede Manchete, do Adolfo Bloch, também da mesma casa de Rothschild. E no Clube da Criança, que surgiu em 83, toda a programação da Disney, todos os desenhos animados com programação subliminar, com a adultização precoce da sexualidade, era passado para nós, uma média de 3, 4 horas por manhã ou por dia. Né? Isso funcionou durante anos como uma versão brasileira do Clube da Disney, que é a fábrica de pedofilia dos Estados Unidos, que repete esse mesmo padrão hoje no Brasil. Infelizmente, nós não temos as nossas raízes europeias, indígenas, ativadas no nosso sistema também. Nós somos completamente incorporados pelo sistema de crença e valores americanizado. E esse sistema de crença está totalmente controlado por pessoas que realizam rituais de sacrifício de seres recém-nascidos, de crianças e também de seres humanos que são considerados goimes, que são considerados impuros, simplesmente porque existe uma raça no nosso planeta que se crê elegida por Deus para governar os homens. E eu não vejo problema nenhum nisso, desde que isso não passe de uma maneira bélica, desde que isso não passe através de energias de baixa frequência, desde que isso não seja humilhante para outros seres humanos. Então todo sistema que precisa da humilhação de certos seres humanos para que alguns seres humanos se sintam engrandecidos é um sistema satanista, é um sistema sionista, é um sistema judaizante. E essa forma de ver a realidade é a única maneira de ser humano. Então, quando você começa a estudar a história, quando você começa a estudar você mesmo, você vai compreender que por detrás das religiões existe uma grande conspiração contra a raça humana. Isso tudo me faz lembrar do tempo que eu morei. Eu passava temporadas, durante o ano de 94 até o ano de 98, se não me engano, eu passava largas temporadas de vários meses em Recife. Inclusive no blog tem um conto sobre isso. E nessas temporadas eu conheci muito tipo de gente, principalmente gente pobre, bandido. Eu não ficava em Boa Viagem, eu ficava em Piedade, eu ficava em Candeias, eu ficava em Jaboatão, que é realmente os lugares onde as pessoas têm menos grana, né? São mais pobres. E ali conheci todo tipo de gente, ali compreendi como essa adultização precoce, criada pela programação infantil, teve distintas formas de efeito em distintos pontos do Brasil. E os carnavais nesses lugares duram 3, 4 meses, começam em dezembro. E uma das imagens mais chocantes que eu me lembro é o loló, é aquela, como não tem perfume, mas é muito mais tóxico, que as meninas cheiravam e ficavam completamente inconscientes. E aí rolava toda uma putaria, onde muitas vezes parte delas inclusive engravidavam. E claro, se você pensa nessas famílias que estão no Nordeste, como Magalhães, Collor, tem uma história, o pai do Collor sacou uma arma uma vez dentro do plenário e deu 4 tiros num outro deputado, entende? Então, existe um livro do Palmeiro Dória, 2 livros dele que tratam sobre isso de uma maneira bastante detalhada, mas não tratam dessa parte que eu estou tentando trazer aqui para vocês, que é justamente a parte oculta, a magia cabalística, a árvore da morte, porque existe também a árvore da vida, mas no caso nós estamos tratando aqui justamente da parte que trabalha com baixas frequências, que trabalha com os rituais de sangue e sacrifício, e para que tudo isso seja possível, as pessoas têm que estar retardadas por uma programação que tem um palhaço que leva elas para uma viagem super interessante, mas ninguém entende o que é. Essa é mais ou menos, ou seja, o que são aqueles palhaços com balão mágico? O que são aquela fábrica de chocolate onde o amor é feito, entre outros jargões, entre outras formas de expressão da arte,
seja através do balão mágico, seja através do trem da alegria, ou seja através das reciclagens que foram feitas dessas boys bands ao longo do tempo, e que seguem vendendo. Por quê? Porque isso ativa implantes etéricos, que fazem com que as pessoas sigam da mesma maneira que as religiões, da mesma maneira que qualquer coisa instalada no seu sistema de crença. Então você tem esse ritual, né, onde você tem a rainha dos baixinhos, o rei Pelé, o rei Roberto Carlos, que gravam discos que são campeões de vendas, com um bando de crianças de 3, 4 anos, que apresentam um programa na televisão onde tem um personagem que tem cara de testículo. Então, quando você vai ligando esses pontos, você vai entendendo o imenso elefante gigante, branco, que está na sala de estar da família brasileira e que ninguém quer ver. Simplesmente porque está programado para achar bonito a próxima geração descer na boca da garrafa. Então, assim, aquilo que era subliminar agora é escancarado. Esse tempo que eu morei em Recife foi quando o El Chan ainda era geração. E eu me lembro perfeitamente dessas músicas tocando insistentemente. Na época eu não entendia, mas eram os meus guias explicando para mim como o processo de sexualização e prostituição das crianças estava sendo feito. Ou seja, nós estávamos ali no intestino do dragão, enquanto assistíamos o programa da Xuxa ou da Angélica. E as pessoas que assistem o programa do Hulk seguem isso, continuam alimentando toda essa magia cabalística da árvore da morte. Por quê? Porque esses caras têm o melhor amigo do Luciano, o Aécio. Então, assim, esses caras estão realmente dispostos a criar uma realidade feita de seres do bem, que não levem em conta um helicóptero de 450 quilos de cocaína, mas que levem em conta um escândalo que a imprensa tem que metralhar há vários anos, de forma frenética no cérebro do telespectador, para ele acreditar. Por quê? Porque não tem prova. O cara está solto. Se fosse verdade, entende? Então, eu não estou dizendo que fulano não é corrupto. O que eu estou dizendo é que você tem que compreender o que é a magia teúrgica que está por detrás da nossa realidade material, que muito poucos seres têm condições de reconhecer e operar. E é muito interessante, porque faz pouco tempo, semanas, o Luciano Huck e a Angélica sofreram um atentado, que não se sabe se foi um atentado, se foi um acidente. Eu fico aqui me perguntando, será que os Illuminati querem dar um aviso para eles, ou alguma outra sociedade secreta? Ou será que eles criaram tudo isso justamente para continuar debaixo dessa aura de coitadinhos, sofremos, fomos salvos, foi a graça de Deus? Então, por detrás de todo esse neomessianismo, existe uma mão oculta de ferro que cria essas mudanças imaginárias, mas que no fundo administra tudo sempre da mesma forma como tudo está. Ou seja, quanto a gente evoluiu do Coliseu até os estádios de futebol? O fato de que a gente não tenha mais prazer em ver os seres matarem um no outro faz da gente mais evoluído? Ou será que a gente não é apenas melhores, não somos apenas melhores mentirosos? Entende? Então, assim, existe uma série de dúvidas, mas também existe uma série de conhecimentos. Uma delas são os estereótipos que esses reis e rainhas que comandam o mundo midiático, idólatra da televisão, criam para que as pessoas sigam, né? Então, se você estuda a biografia da Xuxa, o fato de que ela mesma confessou na TV que foi violentada quando era criança, por amigo do pai, por não sei quem, parece até que as oportunidades iam surgindo e ela ia gostando, né? Porque depois surgiu filme pornô, surgiu uma série de coisas. A Angélica, também, se você vê quem foram os namorados dela, quanto tempo cada um passou com ela, e por que ela acaba casando com o Luciano Huck, fica muito claro que ela passou por um processo de lavagem cerebral tremendo, do César Filho para o Márcio Garcia, do Márcio Garcia para o outro fulano que também tem um montão de empresas. Ou seja, todos têm esse estereótipo sionista, todos têm esse estereótipo conformado com o sistema, todos têm esse estereótipo, vamos ser do bem
e as coisas ruins ninguém fala sobre. E claro, foi preciso criar toda uma agenda galáctica para poder enquadrar esses seres de maneira que eles percebam, ó, o resto do universo está vendo isso que vocês estão fazendo. Entende? Agora, claro, existem vários tipos de seres humanos que estão adorando os deuses há tanto tempo que eles veem como normal a mutilação dos recém-nascidos ou a prostituição e a pedofilia como forma de adoração. Entende? A questão é que a mente das nossas elites não funciona como a mente das pessoas ordinárias, que têm que trabalhar, que estudaram, que fizeram faculdade, e toda essa mentira que é o sistema, e que eles estão fora. Eles apenas servem de ídolos para que as pessoas sigam uma determinada conduta. Então qual é o estereótipo que o Luciano Huck está vendendo? É o cara sempre do bem, que quer o melhor para o Brasil, que é contra a corrupção, que jamais reclama, que respeita todo mundo, que quer viver num país melhor. Dá até raiva. Por quê? Porque aí você vê quem é o melhor amigo dele. Quem são as pessoas que ele está querendo preservar e que governam o nosso país há 500 anos e que governam o planeta talvez há 7.000 e que não são maus, entende? Ninguém está aqui para acusar ninguém de nada. Eu quero bem todas essas pessoas, admiro o conhecimento e o culhão que elas tiveram de trair a raça humana inteira justamente para servir determinados tipos de aliens que eles consideram deuses, e em cambio disso eles têm poder pra caralho e ameaçam todo mundo e todo mundo tem medo de falar sobre essas coisas e infelizmente eu não tenho, ou felizmente, porque eu estou aqui para fazer isso mesmo, estou aqui para pôr as pessoas em contato com um nível de informação que se não for feito elas tampouco vão ter interesse. Então se vocês veem o número de pessoas que assistem no canal, é pouquíssimo. Justamente porque a maioria das pessoas é cúmplice desse sistema deles. Coloca os filhos para ficar mais calmo, chorar menos, diante dessa programação, seja através do desenho animado, ou seja através da roupa ridícula que está usando a apresentadora e que inevitavelmente, quando essa semente germinar dentro dos campos específicos da criança, ela vai querer usar a mesma roupa, ela vai querer imitar o mesmo comportamento. Então é muito importante que vocês compreendam que todos esses estereótipos criados pelos ídolos da Matrix têm a função clara de manter as pessoas retardadas mentalmente, emocionalmente, instintivamente. E se vocês tivessem a oportunidade de estudar a intimidade dessas pessoas, compreenderiam o quanto elas apenas servem de tapadeira, apenas servem de ombro para algo muito mais feio, para algo muito mais gordo, para algo muito mais terrorífico, que é justamente os rituais de tortura que permitem que recém-nascidos sejam torturados, sejam degustados por pessoas que são os chefes das nossas religiões, que são os chefes das famílias reais mais importantes do mundo. Enquanto vocês ficam aí falando e vibrando em terceira pessoa, invejando os artistas e decidindo em quem votar, o mundo todo, principalmente a Europa, que é quem mais carnes profundas pelo com isso, está entrando em contato com atividades satânicas e canibais que eram realizadas pelo Papa, tanto Ratzinger como o atual, como os que vieram antes deles, que e são realizadas pelas famílias reais inglesas, da Dinamarca, da Holanda e da Espanha. E não pense que essas pessoas são culpadas por isso. Elas estão numa sinuca de bico muito pior do que a gente. Porque se elas não fizerem o ritual que tem que ser feito, elas simplesmente têm a garganta cortada e outro portal orgânico, corpo físico, qualquer outra larva astral materializada em 3D faz o trabalho que tem que ser feito. Então por isso seres de Sírios, seres de Andrômeda, seres das Pleiades, grupos de sábios, Néflins, reptilianos FTO, entre outros tipos de seres que habitam a parte 4D e a galáxia, criaram essa agenda que pouco a pouco em doses homeopáticas eu e outras pessoas como eu em outras partes do mundo vão revelando
De forma que a cada novo vídeo, toda a informação galáctica que está na memória celular de vocês vai sendo ativada. E vocês vão percebendo o quanto vocês são alimento de seres de baixa frequência, de seres não humanos, de seres regressivos, que criaram todo esse teatro através das religiões, através da programação televisiva, através da programação jornalística, através de todas essas formas de estímulo que mantêm o nosso contato com a realidade aprisionado nos 5 sentidos cerebrais. Dessa maneira você não consegue fazer aquilo que esses seres já conseguiram, que é dizer a imagem e semelhança do Criador. Então esses seres fizeram um pacto com outros seres de uma escala evolutiva superior à nossa, superior entre aspas, justamente para que nós pudéssemos estar aqui servindo de alimento, sendo sacrificados com a ideia de que servir um Deus é mais importante do que ser feliz ou do que entender a verdade. É muito importante que vocês compreendam que eu não faço questão nenhuma que vocês acreditem em mim ou pensem como eu. Eu aprendi a ser feliz na solidão. E não quero seguidores. Existe um monte de pessoas que me escrevem, que discutem comigo, justamente porque eu sou grosseiro, justamente porque eu não sou amável. E é verdade, gente, eu não sou. Eu tenho uma carga de ódio dentro de mim tremenda. E essa carga de ódio, para mim, é sagrada. Eu amo esse ódio. Eu quero esse ódio junto comigo até o fim da minha vida, porque esse ódio é a matéria-prima de todo o amor que eu sou. Enquanto vocês passam a vida tentando negar o ódio que têm e o mal que são, eu entrei em contato com tudo isso, de maneira a compreender que as energias vibratórias negativas e positivas devem ser administradas por nós da mesma maneira que os cabalistas fazem com a árvore da vida ou com a árvore da morte, que é o atual governo do planeta Terra, que já está, digamos assim, totalmente dominado e rendido diante de uma realidade galáctica e de luz que eles não contavam. Da mesma maneira que a minha família e as pessoas que foram minhas amigas até os 20 anos de idade não contavam que eu estaria aqui hoje plantando cara ao medo do ridículo que eles sempre tiveram, ou ao medo do isolamento que eles sempre tiveram, para simplesmente servir como conector de energias e de um nível de informação que é útil para a raça humana. Eu espero que vocês busquem dentro de vocês mesmos a parcela de cumplicidade nesse sistema pedofílico, ao invés de simplesmente apontar dedos para esse ou aquele que na verdade é tão prisioneiro, é tão refém, é tão salsicha dos deuses quanto você. A única diferença é que ele é rico. Então, o cara que, eu sempre falo isso, o cara que tem 6 mil euros ou 6 mil reais de salário e o cara que tem 1.000 reais, eles são escravos iguais, do mesmo sistema de crença, do mesmo sistema numérico, do mesmo sistema matemático, que se você não enfrentar, se você não buscar conhecer como funciona e como se livra dele, a sua vida vai ser um eterno labirinto. A sua vida vai ser um eterno respeitar as opiniões dos outros para jamais reconhecer a verdade. Então é muito importante que vocês compreendam que nós, na Casa Real Galáctica de Sirius Grey, Sirius Alpha, grupo de sábios, entre outros médicos de nível de 7ª e 6ª densidade que estão realizando esse trabalho através desse veículo físico que vocês reconhecem como movimentos, não estamos buscando seguidor. Nós estamos aqui fazendo um favor de compartilhar informação com vocês, de maneira que vocês tenham mais acesso às verdadeiras regras do jogo. Porque tudo é energia e vibração. Amor infinito é a única realidade. E todo o resto é ilusão. E eu vou morrer repetindo isso. Por quê? Porque tudo isso de ruim que a gente está descobrindo através das nossas aristocracias, através dos nossos governos, está ensinando algo muito importante para todos nós. Todos nós tivemos vidas passadas no mesmo lugar que habita eles agora.
E esse momento que a gente está vivendo no planeta é uma oportunidade única de que as pessoas se reconheçam como seres humanos, justamente para que cada vez mais essa informação flua, de maneira que eles possam contar com a nossa ajuda e dizer não para essas entidades que apavoram eles, seja no salão oval, seja no quarto de dormir. Vocês não têm noção do que está lá em cima. E eu posso dizer para vocês que sim, eu tenho. Eu estive. Eu passei por todas as plataformas evolutivas que proporcionam esse planeta. De subhumano a humano. De humano a super-humano. Tanto herói quanto monstro. De super-humano a anjo caído. De anjo caído a anjo ascendido. De anjo ascendido a arconte. E de arconte a Deus. Mas isso eu me recusei a fazer, justamente porque nós estávamos em guerra. E porque não é o meu interesse ser adorado e idolatrado. O meu interesse é ajudar a raça humana a se libertar das mentiras que foram criadas e nas quais ela crê e está disposta a sacrificar a própria vida para ver continuar existindo. Então, aqueles que confundem o meu trabalho, aqueles que pensam que eu sou Illuminati porque eu falo dessa maneira, às vezes faço assim, todos esses mudras têm um sentido muito além do que vocês estão buscando, naquilo que faz o Obama, naquilo que faz... Na verdade, quanto mais nessa direção vocês forem, mais vocês vão estar longe do contato com vocês mesmos, que faria vocês entenderem, interpretar de uma forma muito mais original do que as minhas explicações, o que todos esses mudras estão representando, o que é a guerra. Na verdade, eu não faço assim, eu faço assim. Você tem que entender que isso aqui é água, terra, fogo, ar e éter. E os mudras são feitos justamente como forma de conter determinadas energias e estimular outras. Se você me vê praticando yoga, normalmente eu estou sempre assim, justamente para conter as energias de terra e ar. Por quê? Porque se eu não contenho essas energias, eu não estaria aqui com vocês. Eu ficaria ali na parte 4D, que é muito mais divertida. E não tem tanta gente burra. Mas eu estou aprendendo a ter carinho pelas pessoas burras e eu estou aprendendo a perdoar elas. E é curioso, porque quanto mais eu perdoo as pessoas burras, mais clientes eu tenho, mais pacientes eu tenho, mais amigos eu faço, apesar de que eu escrevi no blog ontem que eu não tenho o menor interesse em ter novos amigos. Os que eu tenho, velhos, já me bastam e me dão muito trabalho. Então, se você quer estar próximo de mim, independente de ser meu amigo, a melhor maneira é ser meu cliente, a melhor maneira é trabalhar de forma honrada, utilizando o mundo dos negócios como canal de contato para que nós estejamos evoluindo juntos. É isso que os governos propõem, é isso que a nova era propõe. A questão é que existe um montão de lagarto, existe um montão de réptil, existe um montão de alien regressivo incorporado nesse sistema, justamente porque ainda existe muito da noite galáctica entre nós. Mas não tarda ao cinturão fotônico terminar de fazer o seu trabalho. Então nós estamos vivendo momentos cruciais que vão durar até mais ou menos 2017, 2019. E aí vocês realmente vão ver a maioria dessas informações sendo executadas em 3D de uma maneira que o 4D vai ser sentido, já não vai mais ser necessário que eu esteja aqui explicando as coisas para vocês, porque vocês vão ter condições de reverberar todo esse conhecimento desde dentro das células de vocês para fora. É muito importante que vocês aprendam a ter compaixão. Compaixão é a capacidade de perceber e colocar-se no lugar do outro. E quando você tem essa capacidade, você desenvolve aquilo que os nossos guias chamam de bilocalidade transdimensional, que é como um estágio intermediário da mediunidade projetiva astral. A mediunidade projetiva astral te permite sair completamente do corpo, ir a outras dimensões, é uma liberdade total comparada com a liberdade do corpo físico. A bilocalidade dimensional é um estado de sensibilidade que os seus guias te permitem entrar, justamente para levar um espectro da sua sensibilidade até determinados dimensões ou seres, justamente para compreender o que acontece.
E é dessa maneira que os registros akáshicos são lidos e os mapas são feitos, é dessa maneira que a limpeza de ambiente a nível akáshico, ou todas as terapias que eu ofereço à distante, são feitas. As pessoas, eu também achava isso tudo charlatanice. Eu também pensava que um plano de saúde astral holístico feito através de doações era uma maneira de fazer dinheiro fácil. E realmente não é. Eu não estaria fazendo essas coisas todas que eu estou fazendo se eu não estivesse convencido que é o trabalho pela verdade. Uma verdade que eu mesmo não esperava encontrar. Uma verdade que simplesmente foi para mim revelada. E à medida que vocês me conheçam, eu entro em contato com o meu trabalho e com tudo que passou na minha vida. Talvez vocês compreendam. Ou talvez vocês sigam achando que eu realmente sou um charlatão. É um direito que vocês têm, dependendo da casa galáctica que você tem. Para você eu sou o maior charlatão do mundo, justamente porque a mentira é a argamassa principal do seu pilar de existência. E eu não quero destruir você por isso, eu acho que você tem todo o direito de existir mentindo, pedofilizando, enganando, escravizando. Eu respeito o seu direito. E você vai ter que respeitar o meu de informar as pessoas, de compartilhar a informação, de mostrar a elas o que eu sei, o que eu sou, o que eu fui, e dessa forma criar um novo sendero para aqueles que têm realmente interesse em viver uma existência iniciática, medicinal, curativa, terapêutica. Foi isso que aconteceu comigo. E é isso que vai acontecer com todos aqueles que estão buscando a verdade. Não pense que a verdade vai tocar a campainha e tomar chá com biscoitos na mesa de vocês. Vocês serão violados por ela. Quer tenham plantado ou não, vocês vão colher. E é por isso que nós viemos. É por isso que estamos encarnados nessa frequência de realidade. Eu gostaria de agradecer a todos, de verdade. Eu estou muito feliz com esse nosso canal de contato. Eu me sinto cada dia mais forte. Eu me sinto cada dia mais correto. Eu me sinto cada dia mais puro, graças a todo o feedback, inclusive das pessoas inimigas, mal intencionadas. Vocês estão fazendo um grande trabalho, comprovando que o equilíbrio das energias é algo inevitável e necessário para aqueles que quiserem poder continuar habitando o nosso planeta, dentro da realidade e das leis que nos proporcionem o cinturão fotônico. Eu gostaria de me despedir de todos e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.